Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade àquelas aulas de história do curso e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Nas últimas aulas eu tenho falado sobre fenômenos que aconteceram na Europa entre os anos de 1870, mais ou menos, e 1914, que é quando começa a Primeira Guerra Mundial. Eu falei, por exemplo, duas aulas atrás, sobre a Segunda Revolução Industrial, que é o processo de industrialização da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, ou seja, de outros países além da Inglaterra, que tinha se industrializado na Primeira Revolução Industrial. Eu falei na última aula sobre imperialismo, que é a corrida dos países europeus para conseguir ter acesso e controlar regiões coloniais na África e na Ásia, e como isso gerou algum conflito entre elas. Ou seja, esses dois temas que eu falei nas duas últimas aulas, que acontecem entre 1870 e 1914, estão de alguma maneira relacionados com as causas da Primeira Guerra Mundial. Mas eu não me preocupei em falar dessas causas especificamente. Isso é o que eu vou fazer na aula de hoje. Então eu vou retomar esses temas que eu falei nas duas últimas aulas, mas dando foco principal para explicar por que acontece a Primeira Guerra Mundial. Uma coisa importante a ser dita é que a Primeira Guerra Mundial é um confronto bastante complexo, envolveu praticamente o mundo todo, por isso chama Guerra Mundial, inclusive. E as causas para esse conflito não são causas únicas. Não dá para dizer que foi uma coisa só que acabou causando a Primeira Guerra Mundial. Geralmente a gente fala lá do estopim para a Primeira Guerra, que é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, mas isso é o estopim, não a causa. Existem vários fenômenos acontecendo na Europa que a gente poderia dizer, chamá-los de causas da Primeira Guerra Mundial, então eu vou falar um pouquinho disso hoje. Só que antes de entrar diretamente nas causas, eu preciso falar de dois processos de unificação nacionais que aconteceram na Europa no século XIX. Ou seja, surgimento de dois países europeus que no século XVIII não existiam. E o surgimento desses países é importante para explicar a Primeira Guerra Mundial. Afinal de contas, um desses países é um dos principais países envolvidos no conflito, um dos principais países beligerantes na guerra, que é a Alemanha. Então, antes de falar lá das causas especificamente, eu vou falar um pouquinho sobre a unificação da Alemanha e um pouquinho sobre a unificação da Itália, que eu não falei para vocês até agora. Vamos começar pela Alemanha, tá bem? Eu comentei com vocês na aula sobre nacionalismo que os estados europeus da virada do século XVIII para o século XIX estavam preocupados na criação de uma identidade nacional que desse coesão para a sociedade dentro desse estado, que desse algum motivo para essa sociedade, por exemplo, ir para a guerra e morrer em nome desse estado que estava surgindo na virada do século XVIII para o século XIX. E eu contei isso para vocês, chamando esse processo de surgimento dos estados-nações. E eu falei para vocês que, portanto, uma das preocupações desses estados era criar uma identidade nacional entre as pessoas que viviam dentro desses estados. Que era criar uma coisa de apego com o Estado, era criar uma ideia de que você deve morrer em nome desse Estado, eventualmente numa guerra, que você tem que se orgulhar, que você tem que admirar o passado heróico e sentir que todo mundo que mora dentro desse Estado tem algo em comum, que é essa tal nacionalidade. Isso acontece em todos os países e eu falei para vocês que aconteceu no Brasil algo semelhante a isso. O caso da Alemanha é um caso um pouco diferente desse, porque enquanto os outros estados que já existiam estavam se preocupando em criar uma identidade nacional, na Alemanha já existia uma identidade nacional sem existir um estado unificado. O que existia lá na região onde hoje é a Alemanha era uma série de reinos, principados, cidades livres, que tinham uma língua em comum, tinham uma origem étnica em comum, tinham uma cultura em comum. E, portanto, de alguma maneira desejavam ser um Estado único, mas não eram. Na verdade, eram vários reinos e principados. Portanto, já existia uma identidade nacional na Alemanha antes de existir um Estado nacional na Alemanha. Qual era essa identidade que existia? A Alemanha se via mais ou menos como um farol da Europa, como um país bastante relevante dentro da cultura europeia,
porque a Alemanha se colocava nesse imaginário que ela construiu para si própria como país fundamental para o surgimento do que é ser europeu. Para explicar um pouquinho disso, eu tenho que lembrar de temas que eu falei lá na primeira aula do ano. E eu espero que vocês lembrem. Na primeira aula do ano, eu falei que durante o processo de dissolução do Império Romano, aconteceram invasões bárbaras dentro desse império. Essas invasões bárbaras geralmente foram feitas por povos que eram os povos germânicos. Os povos germânicos eram um tipo de bárbaros. E esses povos germânicos invadiram, portanto, o Império Romano, e da mistura dessa nobreza bárbara germânica com a nobreza romana surgiram as tradições do feudalismo. Ou seja, a Europa moderna, do ponto de vista dos alemães, era resultado da junção das tradições romanas com as tradições germânicas desses bárbaros que invadiram o Império Romano. Ou seja, o que é ser europeu? A moderna Europa surge da junção de tradições das quais os germânicos são um dos povos centrais. Portanto, eles se viam como um dos povos responsáveis pela identidade do que é ser, inclusive, europeu. Lá no século XIX, eles tinham esse discurso de que a Alemanha, portanto, era responsável pela identidade não só da Alemanha, mas da Europa em geral, como se a Alemanha fosse um país mais importante culturalmente da Europa. E essas relações, por exemplo, com o Império Romano, se manifestam em vários monumentos que existem antes da unificação da Alemanha, por exemplo. Vocês vão estar vendo aqui no canto agora a imagem do monumento que existe até hoje, é um ponto turístico da cidade de Berlim, na Alemanha, que é o Portão de Brandemburgo. Existe até hoje, o pessoal visita o Portão de Brandemburgo e tudo mais. E se vocês prestarem atenção nesse monumento, construído em 1788, vocês vão ver que ele tem características arquitetônicas da antiguidade clássica. A arquitetura desse monumento é o neoclássico, recuperar certos elementos arquitetônicos da antiguidade. Dá para perceber isso claramente. Vocês batem o olho e reconhecem elementos da arquitetura clássica. Por exemplo, colunas, como vocês estão vendo aí. Mas existem elementos de decoração nesse monumento que deixam clara essa relação lá com o Império Romano, que é essa charrete que está lá no topo do monumento e que vocês percebem, por exemplo, que está sendo segurado lá no topo dessa charrete um estandarte, e esse estandarte é bem característico das legiões romanas. Todo esse imaginário, portanto, era apresentado através desses monumentos. Olha só, o que é ser germânico misturado com o que é ser o antigo Império Romano é o que é ser europeu, e nós somos o principal responsáveis por essa mistura. Nós somos a criação da Europa. Ou seja, mesmo antes da unificação da Alemanha, já tinha esse discurso, portanto, de uma identidade nacional alemã, mesmo antes de existir um Estado unificado entre os vários reinos da Alemanha. Outra coisa que reforçava esse papel da Alemanha como um elemento central da cultura europeia em geral era que a Alemanha se colocava como um lugar intelectualmente superior em relação aos seus vizinhos. A Alemanha se via como lugar central de fenômenos importantes para o desenvolvimento da Europa. Por exemplo, a Reforma Protestante começou na Alemanha com Lutero. O pensamento iluminista teve muita força na Alemanha. A gente fala muito dos franceses, mas teve muito pensador alemão envolvido com a criação do pensamento iluminista. Eu, por exemplo, falei sobre iluminismo e citei o Kant, um filósofo alemão importante. Tem o Hegel, outro filósofo alemão importante para a definição da modernidade, do pensamento moderno. Existe na literatura uma crença de que foi o Goethe, um escritor alemão, que criou, por exemplo, o romantismo moderno, que depois vai influenciar a literatura de quase todos os países europeus. Ou seja, a Alemanha foi construindo uma imagem para si própria de que ela era responsável por uma identidade não só da Alemanha, como ela desencadeou o que é ser europeu em geral, e que ela era o centro cultural da Europa. Tudo isso antes da unificação. O processo de unificação da Alemanha não acontece de uma hora para outra, não é assim do dia para a noite que o reino alemão, que o Império Alemão surge. Acontecem alguns eventos preparatórios, por exemplo, como a unificação alfandegária dos vários reinos alemães. Esse processo de unificação alfandegária foi chamado na época de Zollverein,
que é o uso da mesma moeda por vários reinos alemães. Isso aconteceu em 1834. Todos os reinozinhos e principados e cidades livres alemães começaram a adotar o marco como moeda única para ser usado entre esses reinos todos. Isso em 1834, muito tempo antes da unificação. Mas vamos falar da unificação em si. Esse mapa que eu mostrei, que vocês estão vendo aqui no canto, e eu inclusive já mostrei esse mapa para vocês numa outra oportunidade na aula passada, ele mostra os vários reinos da Alemanha antes da unificação. Vocês estão vendo aí em azul um reino bastante grande que é a Prússia, que se estende desde lá da fronteira com a Rússia até a fronteira com a Bélgica, com a França. A Prússia era o país mais industrializado, mais rico dos reinos alemães antes da unificação. E é ela que vai dar início ao processo, às guerras de unificação da Alemanha. Afinal de contas, se eu quero unificar vários reinos, isso significa transformar uma região que tem vários príncipes, vários reis, vários mandatários, num lugar em que só vai ter uma pessoa que manda. E é natural que esses reis e príncipes que vão perder o poder resistam, portanto, ao processo de unificação. É por isso que as tentativas populares de unificação da Alemanha, lá nos anos 1820, 1830, fracassaram, porque isso implicava tirar o poder de vários príncipes, de vários reis, que mandavam nos seus pequenos territórios. Então a Prússia, como o reino mais poderoso, resolve que ela vai dar início ao processo de unificação da Alemanha pela via militar, através de guerras. Ela, como o reino mais poderoso, era capaz de invadir e anexar os outros reinos menores e, portanto, criar a unificação da Alemanha. Esse processo começa quando o rei da Prússia resolve nomear como chanceler da Prússia um militar chamado Otto von Bismarck em 1862, para que esse militar resolva, como chanceler, o processo todo de unificação da Alemanha. O Bismarck faz a modernização do exército alemão, o investimento em tecnologia militar. Ele também está atrelado à reformulação das universidades alemãs, que eu falei para vocês, que criou o esquema moderno das universidades que a gente segue até hoje, com a divisão lá entre ciências puras e ciências aplicadas. Eu falei isso para vocês 2 aulas atrás. Enfim, a Prússia está se modernizando a partir de 1862 com a ideia de desencadear uma guerra que unificasse todos esses reinos. E essas guerras vão começar a acontecer a partir de 1864. Entre 1864 e 1871 rolam 3 guerras entre a Prússia e os reinos vizinhos, e essas guerras são para unificar, portanto, a Alemanha e fazer surgir o Império Alemão. A primeira dessas guerras são contra os estados do norte do que hoje é a Alemanha, e essas guerras ficaram conhecidas como Guerra dos Ducados Dinamarqueses, que acontece em 1864. Em seguida, em 1866, tem uma guerra da Prússia contra os estados autônomos do sul do que hoje é a Alemanha, e essa guerra ficou conhecida como Guerra Austro-Prussiana, que é quando os estados do sul são unificados à Prússia. Ou seja, tem a unificação do norte, depois a unificação do sul, a Alemanha está quase toda já formada, mas a última guerra mesmo é uma guerra entre a Prússia e a França, em que a Prússia acaba tomando um território chamado Alsácia-Lorena. A Alsácia-Lorena, crianças, é uma regiãozinha na fronteira da França com a atual Alemanha, e essa região pertencia à França, mas foi tomada pelos prussianos na Guerra Franco-Prussiana de 1871. Essa guerra é importante por vários aspectos. Primeiro, como eu falei já na última aula, foi o último conflito que aconteceu na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Isso foi em 1871. Ou seja, entre 1871 e 1914, um período grande de anos, a gente tem uma paz entre os países europeus, pelo menos dentro do continente europeu. Esses países estão brigando lá na África e na Ásia, mas dentro do continente europeu não está tendo conflito entre eles. Ou seja, é um período de relativa paz, que a gente chama de paz armada, porque ao mesmo tempo que não está tendo nenhum conflito entre os países europeus, esses países europeus esperam que aconteça um conflito grande entre eles no futuro, e eles começam a investir em tecnologia militar, em armamentos, em aumento do exército. Ou seja, é um período de paz, mas é um período também de preparação para a guerra, porque o gasto desses países europeus com
com questões militares aumenta muito durante o período da paz armada. É esse período de paz aí que a gente também chama de Belle Époque, porque se está tendo paz e está tendo dinamismo cultural, está tendo crescimento econômico, esses países começam a ter uma vida um pouco melhor. Isso acaba se manifestando principalmente por causa de um dinamismo cultural que a gente chama de Belle Époque, que eu falei para vocês na última aula. Então, voltando à Guerra Franco-Prussiana de 1871 foi o último conflito na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. E dá início a esse processo da paz armada. Outra coisa importante é que a tomada desse território da Alsácia-Lorena, que a Prússia tomou da França, vai gerar uma situação bastante complicada nas relações diplomáticas entre a França e a Alemanha. Primeiro que a França vai alimentar desde então uma ideia de revanche. A França fica sonhando com a oportunidade de uma revanche contra a Alemanha e retomar de volta, inclusive, é tipo subir para cima, né? Então a França vai alimentar uma ideia de retomar o território da Alsácia-Lorena, e eles vão conseguir fazer isso lá na Primeira Guerra Mundial. Então esse revanchismo francês é uma das tensões que estão acontecendo na Europa às vésperas da Primeira Guerra. A França quer se vingar da Alemanha, e a gente vai ver daqui a pouco como isso se manifesta. Esse território hoje pertence à França, é onde fica a cidade de Estrasburgo, na França, mas era uma região que passou de mãos várias vezes, era da França, foi para a Alemanha e depois voltou para a França. Passadas essas três guerras que eu falei para vocês, entre 1862 e 1871, finalmente está formado o Império Alemão, a partir de 1871. Existe a coroação do imperador alemão, e é interessante que essa coroação é inclusive feita no Palácio de Versalhes, simbolizando a vitória alemã na Guerra Franco-Prussiana. Tem uma imagem aqui de um quadro que mostra a coroação do imperador Guilherme como imperador do primeiro Império Alemão, a partir de 1871. E isso é feito lá em Paris, no Palácio de Versalhes, celebrando a vitória da Prússia na Guerra Franco-Prussiana, e, portanto, ali a Prússia deixa de ser Prússia e passa a ser Alemanha, quando todos os reinos estão unificados. Vocês vão ver nessa imagem aí que aparece o imperador Guilherme sendo coroado, e também aparece o tal do Otto von Bismarck, de branco, bem no centro do quadro, o chanceler responsável pelas guerras de unificação da Alemanha. Então o que está acontecendo é que a Alemanha surge a partir de 1871 como uma potência militar dentro da Europa, e como eu já falei para vocês algumas aulas atrás, isso implica no fim daquela lógica do equilíbrio europeu, que todos os países deveriam ter mais ou menos a mesma força para evitar que um deles, caso quisesse, resolvesse sair por aí invadindo os outros países. O surgimento da Alemanha muda toda essa configuração de forças na Europa, e a Alemanha passa a ser uma potência no centro da Europa a partir de 1871. Então essa é a história mais ou menos da unificação da Alemanha, e aqui a gente já tem um dos primeiros focos de tensão internacional, que é uma das causas da Primeira Guerra Mundial, a tensão entre a França e a Alemanha, o revanchismo francês, ocasionado pela derrota na Guerra Franco-Prussiana de 1871. Vamos falar um pouquinho agora sobre o surgimento da Itália, que tem um nome pelo qual ele é conhecido em italiano, que é Risorgimento. O surgimento da Itália, ele também tem a ver com uma identidade nacional que já existia naquela região, mesmo antes da unificação desses reinos todos, que depois vão dar origem à Itália. E essa identidade é um pouco mais óbvia. A identidade do reino italiano é a identidade do Império Romano. Durante todo o processo de unificação da Itália, até mesmo depois, até a época do fascismo, a Itália se colocava como necessária para recuperar, a unificação da Itália se colocava como necessária para recuperar as glórias do antigo Império Romano. Ou seja, aqui também na Itália tem essa questão do imaginário, da identidade, remontando lá à Antiguidade Clássica, já que a Itália seria a principal herdeira do Império Romano, e, portanto, a unificação dela era necessária para recuperar essas glórias do passado. Tem algumas regiões ali na Itália que resistem ao processo de unificação, que são regiões que tinham línguas mais um pouquinho diferentes, uma cultura um pouquinho diferente. E as regiões que resistiam ao processo de unificação eram no norte, a região onde hoje é Veneza, que era o reino lombardo-vêneto. Essa região tinha uma outra língua, o vêneto, que inclusive é falada até hoje. A língua cotidiana, por exemplo, na região de Veneza ainda é o vêneto.
Existem placas, por exemplo, em Veneza que não estão escritas em italiano, estão escritas em vêneto, que é bem parecido com o italiano, mas na verdade é uma outra língua. E tem também o Reino das Duas Sicílias, que era o equivalente à Sardenha e à Sicília, que também era uma região culturalmente diferente e, portanto, também resistia à ideia de identidade nacional italiana e à ideia de unificação. Assim como a Alemanha, a Itália também vai se unificar a partir de guerras, a partir do reino mais poderoso, que vai conseguir impor a unificação pela força. E esse reino é o reino do Piemonte-Sardenha. Esse reino é um reino do norte da Itália, que tinha a capital Turim, lá onde ficava a capital desse reino, onde ficava o rei Vittorio Emanuele II. Para falar o nome dele tem que fazer assim, Vittorio Emanuele. E ele, como rei do Piemonte-Sardenha, vai dar início ao processo de unificação da Itália por meio de guerras. Entre 1859 e 1871, o reino do Piemonte-Sardenha vai desencadear uma guerra de cima para baixo na Itália, do norte para o sul. Ele vai invadindo os outros reinos e ele vai contar com a ajuda de um grupo de militares, de mercenários italianos envolvidos com a causa da unificação, liderados por um cara chamado Giuseppe Garibaldi, que inclusive tinha lutado aqui no Brasil, lá na Revolução Farroupilha. Ele era italiano, então ele volta para a Itália, e na Itália ele lidera um grupo de mercenários que luta junto com o reino do Piemonte e Sardenha para fazer a unificação da Itália. Então, enquanto as tropas do Piemonte e Sardenha vêm do norte para o sul, unificando a Itália, o exército de Giuseppe Garibaldi, chamado Camisas Vermelhas, vai do sul para o norte, também invadindo os diferentes reinos e provocando a unificação da Itália. Essas guerras acontecem entre 1859 e 1871 e acabam provocando a unificação do reino italiano. Uma coisa importante desse processo de unificação da Itália é que, ao invadir os outros reinos, o reino do Piemonte e Sardenha acaba invadindo o que hoje o que na época eram estados da igreja, os estados papais. E durante muito tempo, por causa dessa ocupação do Piemonte e Sardenha, que deu origem à unificação da Itália, dessa invasão de estados papais, de regiões controladas pelo Papa, a igreja se colocou como refém do Estado italiano durante muito tempo. Entre 1871, quando surge a unificação, até 1929, a igreja católica oficialmente colocava que suas terras estavam ocupadas pelo reino italiano e que, na verdade, a igreja era refém desse Estado italiano. Isso só foi resolvido em 1929, quando a Itália assina um acordo com a Igreja Católica, que é o Tratado de Latrão, em que a Itália reconhece a autonomia do Vaticano, e daí o Vaticano surge como um Estado independente dentro lá de Roma, ou portanto dentro da Itália. Mas esse acordo é feito só em 1929. Entre 1871, também quando termina as guerras de unificação da Itália, até 1929, a igreja afirmava que ela estava sequestrada pelo território italiano. Então esse acordo, em 1929, acaba dando origem ao Estado do Vaticano como a gente conhece hoje. Interessante é que em 1929 quem manda na Itália é o Mussolini. Mussolini, inclusive, que a gente tem falado bastante sobre ele na imprensa, porque ele era um ditador fascista e a palavra fascismo está bastante em evidência nos últimos dias. Mussolini, portanto, é quem assina um acordo entre a Itália e a Igreja Católica, reconhecendo a independência do Vaticano em troca do apoio da Igreja Católica ao movimento fascista da Itália. O Mussolini já era ditador italiano, mas a partir de agora ele começa a contar com o apoio do papado, e esse é o acordo do Tratado de Latrão, que é esse tratado assinado entre o Vaticano e a Itália. Aqui vocês vão ver uma imagem, por exemplo, da assinatura desse tratado, em que aparece uma autoridade da igreja representando o Vaticano e o Mussolini assinando esse acordo do Tratado de Latrão. Vamos falar então desses focos de tensão internacionais que existiam aí entre os países. Primeiro foco, eu já falei para vocês no comecinho dessa aula, a rivalidade entre França e Alemanha. Outra causa interessante para a guerra
é o imperialismo. Esses países europeus não estão brigando entre eles, mas eles estão brigando lá na África e na Ásia. Isso gera uma tensão entre esses países, entre a Alemanha, entre a França, entre a Inglaterra, porque eles estão disputando territórios coloniais, principalmente na bacia da região do Congo, que, segundo a divisão lá da Conferência de Berlim de 1885, deveria pertencer à Bélgica, mas era uma região bastante rica. Durante a divisão da Conferência de Berlim, os diplomatas que fizeram essa divisão não conheciam exatamente a extensão das riquezas que o interior do continente tinha, do continente africano, e, portanto, acabaram cedendo essa região para a Bélgica, que não era uma potência tão grande internacionalmente. Essa região foi brutalmente explorada pelo rei da Bélgica, o rei Leopoldo. Existem histórias de mutilação de trabalhadores que não alcançavam, por exemplo, a média dos produtos que eles deveriam entregar para os belgas, e eles, portanto, tinham as mãos cortadas por causa disso. Foi um regime bastante brutal de controle colonial dos belgas lá no Congo. E isso também voltou à tona esses dias, porque lá na Bélgica o pessoal, por exemplo, depredou uma estátua do rei Leopoldo por ocasião desses protestos que começaram com a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos. Então começou esse movimento de destruição de estátuas de colonizadores, de comerciantes de escravos, de exploradores em geral. E lá na Bélgica, a estátua do rei Leopoldo acabou sendo depredada por causa desse movimento. Mas enfim, voltando ao assunto, a região do Congo belga, então, era uma região que depois se revelou bastante rica em recursos naturais e sob o controle de uma nação que não era tão poderosa, a Bélgica. E daí todos os outros países europeus desejam controlar a bacia do rio Congo, porque é uma região bastante produtiva. Isso acaba gerando uma tensão internacional grande também. Então a gente tem dois focos de tensão internacionais. A gente tem o imperialismo e a gente tem a rivalidade entre França e Alemanha. Outro motivo para a tensão internacional é a rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha. Quando a Alemanha se unifica em 1871, só a região da Prússia, da antiga Prússia, que agora é só uma das partes da Alemanha, era uma região de fato industrializada. E agora ela vai levar esse projeto de industrialização para o resto da Alemanha toda. E a Alemanha vai começar a se industrializar de uma maneira muito rápida. Tanto que eu falei para vocês, no início do século XX, o produto interno bruto da Alemanha já supera o produto interno bruto da Inglaterra. E a Inglaterra, que tinha adotado uma postura de não envolvimento em tensões internacionais, não envolvimento em questões europeias, a Inglaterra estava preocupada em garantir o controle sobre seu império colonial durante todo o século XIX, portanto ela não se envolve nas questões diplomáticas do continente europeu. Ela não está muito preocupada com o que acontece no continente da Europa. O que acontece no continente da Europa não é problema deles. Eles estão preocupados em garantir o controle sobre suas diversas áreas coloniais. Afinal de contas, a Inglaterra tinha o Canadá, a Austrália, a Índia, várias regiões da África, tudo isso como possessão colonial. Então a preocupação maior dela era garantir o controle dessas colônias. E daí ela não dá muita trela para os conflitos europeus até por volta de 1905, quando a Alemanha se torna a principal potência econômica da Europa. E daí a Inglaterra começa a se preocupar com essa ascensão alemã. Então ela começa a tomar atitudes para prejudicar a economia alemã, ou para impedir o desenvolvimento maior da economia alemã, já que a economia alemã tinha se tornado maior que a economia inglesa. Então a gente tem um terceiro foco de tensão internacional aí, que são as questões envolvendo o desenvolvimento econômico da Alemanha, principalmente em contraponto à Inglaterra, que não queria perder a situação de principal economia do mundo. Quarto foco, eu já falei para vocês um pouquinho, a gente tem aí a questão da paz armada. Existe uma competição internacional para o desenvolvimento de tecnologias militares. Os países estão investindo no desenvolvimento de tecnologias militares novas. Para vocês terem uma ideia, isso implica em várias inovações feitas para a guerra. Por exemplo, a metralhadora surge em 1862, a primeira metralhadora. E é bastante interessante porque isso aumenta muito a capacidade mortífera das armas de fogo. Até então,
As armas usadas na Europa elas tinham uma capacidade de tiro muito reduzida. Por exemplo, eu tinha que usar aqueles fuzis em que eu colocava bala, colocava pólvora, colocava bala, pressionava para aquilo ficar na posição exata, acendia um pavio e daí então mirava. E depois eu tinha que fazer tudo isso. Ou seja, a minha taxa de tiros era muito pouca por minuto. Eu dava, sei lá, 4, 5 tiros por minuto. Agora, com a invenção da metralhadora automática, essas armas são capazes de dar 500, 600 tiros por minuto. A capacidade de destruição com essa tecnologia, a partir de 1862, aumenta muito. Outra coisa inventada também nesse período da paz armada, os tanques. Os tanques começam a ser usados, desenvolvidos e vão ser usados lá na Primeira Guerra Mundial, durante esse período. Ou seja, eles colocam lá um veículo com bastante cobertura e com bastante proteção, armadura, que consegue avançar mesmo sob ataque. Outra coisa que é uma invenção dessa época, uma invenção do brasileiro, do Santos Dumont, e que começa a ser usado para fins militares, é o avião. O avião vai ser usado pela primeira vez como arma militar lá na Primeira Guerra Mundial. Tem um investimento em tecnologia militar bastante grande entre os países, e eles estão competindo para ver quem tem tecnologia militar mais desenvolvida. Outras duas coisas que são desenvolvidas nesse período são submarinos, que vão ser desenvolvidos pelos alemães e vão ser usados na Primeira Guerra Mundial, e as armas químicas, que são desenvolvidas também pela Alemanha e também vão ser usadas na Primeira Guerra Mundial, embora tenha tido um esforço antes da Primeira Guerra de proibi-las. Elas são usadas na Primeira Guerra sem discriminação. Portanto, aí a gente tem vários focos de tensão internacional. O último foco de tensão internacional que eu tenho para falar para vocês são as tensões envolvendo o nacionalismo nos Balcãs. Esse é um dos focos de tensão internacional e, na verdade, é por causa desse foco de tensão internacional que a gente vai ter o estopim da Primeira Guerra Mundial. Mas vamos falar um pouquinho aí sobre o que está acontecendo lá na região dos Balcãs. Tem um mapa antigo que vocês estão vendo aqui, que ele mostra o Império Austro-Húngaro lá por volta de 1890, tá certo? Nesse mapa aí que vocês estão vendo, na verdade o mapa é por volta de 1914, perdão. Coloquei a data errada. Nesse mapa que vocês estão vendo, bem no centro dele, em verde, vocês vão ver o Império Austro-Húngaro e abaixo dele a região dos Balcãs. O verde que está aí no meio, portanto, é o Império Austro-Húngaro. E eu falei para vocês que o Império Austro-Húngaro é um império transnacional. O que isso significa? Eu já falei, mas vamos repetir. É um estado que dentro dele tem várias nações, grupos que se veem como diferentes culturalmente, etnicamente e linguisticamente. Mais que isso, o Império Austro-Húngaro, além de ser um império transnacional, ou seja, dentro dele já existiam várias nações, como por exemplo, a nação austríaca, a nação húngara, já está até no nome, Império Austro-Húngaro, por exemplo. O Império Austro-Húngaro também tem o desejo de ampliar a sua área de influência para a região dos Balcãs, que é essa região abaixo aí do Império Austro-Húngaro, onde fica hoje, por exemplo, a Macedônia, a Grécia, a Bósnia, a Croácia, a Sérvia. Todas essas regiões, todos esses países hoje são o que a gente chama de Balcãs. E o Império Austro-Húngaro, que está logo ali em cima, ele quer ocupar essa região dos Balcãs. Por quê? Porque todo país europeu era imperialista naquela época. E a Áustria, o Império Austro-Húngaro, quer expandir seu território para essa região dos Balcãs. Essa região dos Balcãs pertencia ao Império Turco até o início do século XX. Só que o Império Turco está muito fragilizado. E essas regiõezinhas todas aí que eu falei para vocês, a Grécia, a Bósnia, a Croácia, conseguem se libertar do Império Turco e se tornar países independentes. E a Áustria, que está logo ali em cima, vê esse processo acontecer e pensa, já que esses países pequenos acabaram de se tornar independentes do Império Turco fragilizado, eles estão meio que disponíveis e fragilizados também para ser ocupados pelo Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro tem um interesse bastante imperialista na região dos Balcãs. Sabe quem tem um interesse imperialista na região dos Balcãs também? Os russos. O Império Russo também é um império nacionalista, ele também quer dominar mais regiões, ele também quer expandir a sua área de influência.
E ele cria, o Império Russo, um discurso de que a região dos Balcãs tem a mesma origem étnica e cultural da Rússia. São povos eslavos. E daí a Rússia cria lá uma teoria que é o tal do pan-eslavismo. Pan significa todo, eslavismo relacionado aos povos eslavos. Então o que a Rússia está querendo dizer é que os Balcãs, como uma região de povos eslavos, deveria se juntar ao Império Russo, fazendo uma nação de todos os povos eslavos, por isso pan-eslavismo. Então, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a região dos Balcãs fragilizada, porém independente, com vários países independentes, e duas grandes potências ali interessadas em ocupar essa região, o Império Austro-Húngaro e a Rússia, e cada um com seu discurso para dominar aquela região. O Império Austro-Húngaro é o que está mais próximo de conseguir ter controle sobre essa região ali dos Balcãs. E daí o Império Russo, para evitar esse aumento da influência dos austríacos, do Império Austro-Húngaro na região dos Balcãs, começa a financiar movimentos nacionalistas nos Balcãs para impedir o avanço dos austríacos. Então a gente tem duas potências ali disputando por uma mesma região por causa de interesses imperialistas. E aí, nessa região aí de tensão entre Áustria e Rússia, que a gente vai ter o estopim da guerra. Por quê? Eu vou falar disso com mais calma na próxima aula, quando eu vou falar especificamente sobre Primeira Guerra Mundial. Mas existe uma visita do herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, à região dos Balcãs em 1914. E isso faz parte de um projeto de ampliação da influência do Império Austro-Húngaro ali naquela região. Então ele está lá em Sarajevo, que hoje é a capital da Bósnia, visitando essa região e desfilando em carro aberto, ele e a esposa, quando um nacionalista sérvio aproveita um descuido da segurança e atira no arquiduque Francisco Ferdinando, que é herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Esse assassinato começa a ser investigado e a Áustria descobre que por trás do assassinato tinham grupos nacionalistas que supostamente eram financiados pelo Império Russo. E daí então a Áustria acaba declarando guerra ao Império Russo, e isso é a origem da Primeira Guerra Mundial. Então, embora esse seja o estopim, o que eu quero que vocês entendam é que existem vários focos de tensão internacional, no mínimo 5, e cada um desses focos de tensão internacional poderiam ter desencadeado a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque está acontecendo na Europa, nesse período entre 1870 e 1914, uma coisa que a gente chama de política de alianças. Todos os países europeus sabem que por causa desse tanto de tensões que estão acontecendo entre esses países, mais cedo ou mais tarde é provável que aconteça um conflito. Mais cedo ou mais tarde é provável que aconteça guerra entre eles. Eu costumo brincar que esses antecedentes da Primeira Guerra Mundial são como uma briga de colégio quando você está lá na segunda série. Quando você está na segunda série, você se indispõe com um coleguinha de outra turma ali no intervalo, no recreio, e daí você xinga o coleguinha, xinga a mãe do coleguinha, e aí ele fala que vai te pegar na saída, ou seja, surge uma situação de tensão ali, tá? Entre um elemento e outro elemento. E daí termina o intervalo, cada um vai para sua sala, o sujeito de uma sala do segundo aninho, lá com, sei lá quantos anos tem, acho que 9, 10, fala para os coleguinhas, o sujeito está brigando comigo. E daí os coleguinhas falam que vão defender ele. A mesma coisa o sujeito da outra turma. Os coleguinhas também falam que vão defender esse outro sujeito. Ou seja, o que era um conflito entre um e outro acaba virando um conflito entre um grupo e outro grupo. Tipo lado A, lado B do baile funk. Isso é a política de alianças às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Perdão, às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Esses países estão envolvidos em tantos focos de tensão que eles começam a pensar que mais cedo ou mais tarde eles vão inevitavelmente entrar em guerra. E que, portanto, era bom procurar aliados para essa futura guerra que vai existir. E daí esses países todos envolvidos nessas tensões todas internacionais que eu falei para vocês, as tensões econômicas entre Inglaterra e Alemanha, as tensões de revanche entre França e Alemanha, as tensões imperialistas em geral, as tensões nos Balcãs entre Império Austro-Húngaro e Império Russo, a questão da paz armada.
Todos esses focos de tensão, então, acabam motivando os países europeus a buscar alianças entre eles, para que quando a guerra começar, e eles sabem que mais cedo ou mais tarde ela vai começar, eles não lutem sozinhos. Então o resultado disso é a formação de dois grandes grupos de alianças militares, alianças que geralmente são secretas, não são divulgadas para o grande público, mas a gente forma dois grandes blocos de alianças na Europa às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Por um lado, a gente tem a Entente Cordiale, que é um bloco de alianças que envolve a França, a Inglaterra e a Rússia. Esse é um primeiro grupo de alianças. E a gente tem a Tríplice Aliança, que é formada pela Alemanha, pela Áustria-Hungria e pela Itália. Depois, ao longo da guerra, a Itália acaba pulando fora dessa Tríplice Aliança e acaba traindo o movimento, velho. Mas o importante é que a gente tem dois blocos de alianças aí, alianças secretas entre grupos de países, e eles formam esses blocos pensando no futuro conflito que está por vir. O mais importante é que esses blocos de aliança, eles são defensivos. Caso um dos países que compõem um bloco seja atacado, todos os outros países que compõem o bloco se comprometem a defender esse país atacado. Ou seja, como eu tenho vários focos de tensão internacional e dois blocos de países aliados, basta que um deles declare guerra contra outro, que todo mundo desse bloco vai ser envolvido e todo mundo desse bloco vai ser envolvido também. E é exatamente isso que acontece. Como causa da Primeira Guerra Mundial. No caso, o estopim foi o assassinato do Francisco Ferdinando, que desencadeou uma guerra da Áustria contra a Rússia, que fez com que os aliados da Rússia, isto é, a França e a Inglaterra, declarassem guerra à Áustria, e os aliados da Áustria, Alemanha e Itália, declarassem guerra ao bloco do outro lado. O que aconteceu foi o assassinato do Francisco Ferdinando como estopim, mas poderia ter sido qualquer outra declaração de guerra motivada por qualquer outra das tensões que eu falei para vocês. A Europa era um barril de pólvora às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Era um período de paz, mas era um período de paz de preparação para a guerra. Bastava uma faísca para que esse barril de pólvora se tornasse a Primeira Guerra Mundial, e foi isso que aconteceu. Voltando lá à metáfora da briga de crianças de 10 aninhos na escola, então todo mundo volta para sua sala e combina com os coleguinhas. E vamos dar porrada no pessoal lá da turma do segundo ano B. E o pessoal do segundo aninho B fala, vamos lá dar porrada no pessoal do segundo aninho A quando terminar a aula. Todo mundo fala, vou te pegar na saída, enfim. Tá armado a situação para o conflito. Só que daí o conflito não acontece agora, a gente ainda vai se preparar, vão ter as últimas aulas depois do intervalo e antes da saída, e esse período é o período da paz armada. E nesse período da paz armada a gente vai negociando aí a briga que a gente vai ter no final da aula, no horário da saída. Vocês sabem que briga não é bagunça, briga tem uns acordos que tem que ter aí. Por exemplo, não pode dedo no olho, não pode chutar as partes baixas do coleguinha, não pode pula pirata. Tem que ter uma regrinha, briga não é bagunça. A Europa também vai fazer isso durante o período da paz armada. Sabendo que o conflito está chegando, os países europeus vão começar a se preocupar em estabelecer regras para um conflito, regras diplomáticas para um conflito armado que está por vir. Essas regrinhas são estabelecidas lá nas convenções internacionais e elas acontecem em Genebra e em Haia, Genebra na Suíça e Haia na Holanda. Essas convenções internacionais, elas estabelecem um conjunto de regras que todos os países diplomaticamente acabam concordando, que são regras para os próximos conflitos armados que acontecerem entre os países. Isso é a origem do sistema internacional de países que debatem diplomaticamente um conjunto de regras supranacionais. E elas estabelecem algumas coisas importantes. Por exemplo, a Convenção de Genebra, ela é a primeira convenção a estabelecer que médicos militares deveriam usar uma identificação, que geralmente é uma faixa com uma cruz vermelha, e que eles não deveriam ser alvo militar durante o conflito, porque eles não estavam ali para matar ninguém, eles estavam, pelo contrário, para cuidar de feridos. E daí, então, surge na Convenção de Genebra a ideia de que médicos não são alvos durante conflitos, durante combates. Tá?
Você deveria preservar a vida daquele cara. E do mesmo jeito que também ele está ali para salvar vidas. Isso não significa que ele vai salvar a vida só do cara do meu país. Ele pode eventualmente ser solicitado para salvar a vida de um combatente do exército inimigo. É uma ideia, portanto, de que os médicos em conflito não devem ser atacados. Embora isso surja em 1864, não foi cumprido na Primeira Guerra Mundial e nem na Segunda, por exemplo. Inclusive, existem relatos de que o pessoal mirava primeiro no médico para evitar que os feridos não se curassem do exército inimigo. Ou seja, a identificação do médico com uma cruz vermelha, na verdade, acabou tornando ele um alvo, ao contrário do que deveria ser segundo a Convenção de Genebra. Outra coisa interessante é que em 1899 foi estabelecida na Convenção de Haia, na Holanda, a proibição do uso de armas químicas. As armas químicas não deveriam ser usadas nas guerras subsequentes. Óbvio que também isso não foi respeitado. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha começa a experimentar o uso das suas armas químicas. A Alemanha é o primeiro país a desenvolver em larga escala as armas químicas. A indústria química na Alemanha sempre teve uma importância muito grande, foi muito forte, e ela é chamada para o desenvolvimento dessas armas. E logo em seguida, Inglaterra e França também começam a usar, já que se a Alemanha não está respeitando, então vamos usar também. E, portanto, o uso de armas químicas é indiscriminado durante a Primeira Guerra Mundial. Vale dizer que a arma química foi proibida porque o uso dela é bastante desumano. Por exemplo, o gás mostarda, quando é inalado, ele provoca queimaduras em todo o trato respiratório e você sente que você está morrendo sufocado e queimado por dentro da garganta. É uma coisa bastante desumana, por isso a proibição. E ela foi usada em larga escala mesmo assim. Outra coisa proibida pela Convenção de Haia é a execução de prisioneiros rendidos. Você não pode matar o soldado que já se rendeu, porque ele se rendeu, então isso seria desumano também. E estabeleceu também que civis não são alvos militares. Você não deve atacar civis porque eles não estão envolvidos na guerra. Você pode atacar outro exército, mas os civis estão de fora disso, que também não foi respeitado na Primeira Guerra Mundial. E existe uma outra Convenção de Haia, em 1907, que é bastante interessante, que proíbe os ataques deliberados a edifícios religiosos, de caridade, educacionais, museus, hospitais e alguns outros edifícios específicos. Que começa a se entender que, por exemplo, uma igreja ou um museu fazem parte de um patrimônio que não é simplesmente nacional, é um patrimônio que transcende as fronteiras da nacionalidade. Por exemplo, a igreja Catedral de Notre-Dame, em Paris, não é algo que deva ser protegido só pelos franceses, algo que diz respeito apenas aos franceses. Aquilo é um monumento que diz respeito ao conjunto das nações. E, portanto, num conflito armado, os inimigos da França deveriam preservar e não atacar deliberadamente esse prédio. É interessante que essa Convenção de Haia, de 1907, estabelece a proteção desses prédios como museus, monumentos, essas coisas todas, é meio que um antecedente da ideia de patrimônio da humanidade que vai surgir lá depois da Segunda Guerra Mundial. É ali o pai dessa ideia de que existem certos patrimônios que não são nacionais, são de todos nós e, portanto, todos os países devemos nos preocupar com a sua preservação. Tá? E não deve ser destruído, portanto, durante uma guerra, mesmo pelo inimigo. Então, todas essas regrinhas, elas servem para estabelecer as normas do conflito que todo mundo sabe que vai acontecer. Todo mundo está se preparando para esse conflito durante o período da paz armada. Então, a galera lá se preparando para o conflito da escola. Quando bater o sinal do final da aula e todo mundo for para a saída, pode estancar a porradaria entre eles, uma turma jantar a outra na porrada, porque as regras já estão estabelecidas e já estão separados dois grandes blocos de alianças das turminhas lá dos aluninhos. A mesma coisa é a Primeira Guerra Mundial, portanto. A gente tem as alianças formadas, a gente tem as regras estabelecidas, a gente só precisa de um estopim, de um porquê para... Eita, tá difícil de fazer um estalo. Para começar esse conflito militar aí entre os países europeus. Deixa eu falar só mais uma coisinha de como eram os contextos nacionais aí à véspera da guerra, porque eu não falei desses países. Primeira coisa, a Inglaterra, ela só vai se envolver nas questões europeias, como eu falei, a partir do momento que a Alemanha começa a se desenvolver militarmente, por isso a Inglaterra fica meio de fora dessas reuniões internacionais aí que eu falei para vocês.
ela tem uma postura de distanciamento diplomático e só resolve se envolver nas tretas europeias a partir do momento em que ela vê a Alemanha como um rival. A Alemanha está preocupada em estabelecer a garantia do seu território independente e unificado. A Alemanha sabe que depois da unificação ela acabou desencadeando uma série de desequilíbrios entre os países europeus e que, portanto, ela se torna um alvo natural de outras potências que têm medo do desenvolvimento dela. Por isso que ela procura fazer alianças no sentido de se fortalecer para evitar que numa guerra futura a sua unidade e a sua independência deixem de existir durante a guerra. Por isso que ela procura fazer aliança com países do centro da Europa. Se vocês pegarem um mapa, a Alemanha está aliada com o Império Austro-Húngaro e com a Itália, que são países do centro europeu, que pudessem lutar contra os inimigos da Alemanha, que poderiam, portanto, acabar com a unidade da Alemanha. Então, a Alemanha faz esses acordos todos pensando na garantia da sua unidade territorial e principalmente se garantir quando numa futura guerra contra a França, que ela entende como principal inimigo por causa do revanchismo francês. Existe um forte sentimento de revanchismo na França. A França alimenta a ideia de que ela vai fazer uma guerra contra a Alemanha para recuperar o território da Alsácia-Lorena. Por exemplo, eu vou colocar aí a imagem de uma revista francesa de grande circulação que colocava aí a revanche como título da revista, e ela mostra lá, por exemplo, o Império Alemão sendo representado no mapa como um povo, tentando estender os tentáculos por toda a Europa para aumentar a sua influência imperialista. Ou seja, a França nunca escondeu que ela tramava e planejava uma guerra contra a Alemanha. Ela falava disso abertamente, os jornais, os políticos falavam disso abertamente às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Tanto que, para isso, a França construiu uma linha defensiva que ia da fronteira da França com a Bélgica até a fronteira da França com a Suíça. O objetivo dela era impedir um avanço alemão em caso de guerra. Ou seja, a França se preparou para a Primeira Guerra Mundial, porque ela sabia que ela ia entrar em guerra com a Alemanha mais cedo ou mais tarde. Essa linha defensiva de trincheiras e fortificações que vai ao longo da fronteira da França desde a Bélgica, passando pela Alemanha até a Suíça, ela foi a responsável por parar o avanço das tropas alemãs na Primeira Guerra Mundial, e as tropas alemãs ficaram ali, paradas nessa linha defensiva, atacando as tropas francesas, que, por sua vez, também não conseguiam fazer as tropas alemãs recuarem. Por isso que, durante a Primeira Guerra Mundial, os exércitos franceses e os exércitos alemães ficaram parados numa região muito estreita, de 100 quilômetros no máximo, trocando tiro entre eles durante 4 anos, que é o que a gente chama de guerra de trincheiras. Tanto a Alemanha não conseguia avançar, como a França não conseguia avançar, e os países ficaram ali trocando tiro durante mais ou menos 4 anos, e ali aconteceram as batalhas mais sangrentas da guerra. Todas essas batalhas que eu vou falar, por exemplo, tiveram cada uma delas mais de 1 milhão de mortos. É a Batalha do Somme, a Batalha de Ypres, e tem mais uma famosa que eu esqueci agora. Então, pessoal, o que é importante vocês guardarem dessa aula? Que existem uma série de tensões internacionais e que cada uma delas poderia ter desencadeado o conflito europeu. Essas tensões todas envolvem tensões imperialistas, o revanchismo francês, o controle sobre a região dos Balcãs, o desenvolvimento militar da paz armada e as questões econômicas envolvendo a Inglaterra e a Alemanha. Então, qualquer uma dessas coisas poderia ter desencadeado a Primeira Guerra Mundial. Portanto, eu falo que não existe uma causa para a Primeira Guerra Mundial. Existem várias causas e, no final das contas, foi o assassinato do Francisco Ferdinando, ou seja, que ali estava relacionada a tensão entre Áustria e Rússia, que acabou desencadeando o conflito. Inclusive, a guerra não foi desencadeada originalmente pela Alemanha, embora a Alemanha, ao final da guerra, vai ser considerada a grande culpada pelo conflito. Então é isso, pessoal. Isso é tudo que eu tinha para dizer. Se vocês têm alguma dúvida, não hesitem em mandar lá um zap, que eu respondo na hora. E se vocês não entenderam qualquer parte da matéria, podem me mandar, não precisa se preocupar. Qualquer dúvida eu estou aí disponível para responder para vocês. Então é isso, pessoal. Abraço, até semana que vem, quando a gente já começa a falar de Primeira Guerra Mundial.
tragam capas, porque a Primeira Guerra Mundial espirra sangue assim na tela, é um negócio bastante terrível, sanguinolento. É o conflito armado até então com mais mortes que já tinha existido na humanidade. Então é isso, pessoal. Abraço. Até semana que vem.